Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui do nosso projeto do Dedicação Delta em 30 minutos de dicas e de temas de direito administrativo. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte e hoje vou estar aqui com você para iniciarmos uma temática importantíssima para os nossos concursos de delegado de polícia. Nós vamos conversar, pessoal, sobre a temática dos agentes públicos, perfeito? Vamos aqui neste nosso bloco de encontro iniciarmos esses nossos pontos importantes, perfeito? Pois muito bem, pessoal, nós vamos começar com o tópico número 1, em que nós vamos tratar do conceito e das teorias acerca dos agentes públicos. Bom, coloque aí o conceito e anote para mim que agente público é uma expressão mais ampla. É um gênero que se refere a uma pessoa física que, em caráter permanente ou temporário, com ou sem remuneração, exerce uma função pública. Então, agente público é um gênero que se refere a uma pessoa física que, em caráter permanente ou temporário, com ou sem remuneração, exerce uma função pública. Conceito muito tranquilo de agentes públicos, porque o ponto mais relevante deste nosso primeiro está aqui, olha, as teorias que visam a explicar a relação que o agente público tem com a administração. E aí nós temos essas três teorias: a teoria do mandato, a teoria da representação e a teoria do órgão. Pela teoria do mandato, o agente público seria um mandatário do Estado. O agente público seria um mandatário. Essa teoria, anota, não vai ser aplicada no direito administrativo brasileiro. Isso porque, quando a gente estuda mandato lá no direito civil, a gente sabe que é um contrato e há uma autonomia de vontade entre as partes. O mandante é mandante e o mandatário é mandatário porque eles querem ser mandante e mandatário. O mandante escolhe o seu mandatário porque ele quer aquela pessoa. Isso não acontece, via de regra, na relação administração e agente público. Afinal, você muito bem sabe, a regra é que agente público precisa fazer concurso público. Vem então uma segunda teoria, a teoria da representação. Por essa teoria, os agentes públicos seriam representantes do Estado. Exatamente isso. Pela teoria da representação, os agentes públicos seriam representantes do Estado. Essa teoria também não é aplicada no direito brasileiro. Não é aplicada, pessoal, por uma razão tanto quanto simples. A representação é um instituto aplicado aos incapazes, e o Estado não é incapaz. Surge então a terceira teoria, a teoria do órgão, desenvolvida pelo alemão Otto Gierke. A teoria do órgão, pessoal, que deriva do princípio da impessoalidade. Anota para mim que por ela, pela teoria do órgão, o agente público representa o Estado. Exatamente isso. Por essa teoria, o agente público representaria o Estado. Ou seja, onde estiver presente o agente público, presente está o próprio Estado. Perceba que para essa teoria, nós vamos ter aquela teoria também da imputação, a teoria da imputação volitiva.
ou seja, a vontade emanada pelo agente público é imputada ao órgão a qual aquele agente público está vinculado. Pois muito bem. Meus amigos, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Veja, nós vamos entrar agora no tópico número 2, que é o tópico da classificação de agentes públicos. Aqui no nosso encontro, nós não vamos passar em todas as classificações. Nós vamos passar naquelas que eu reputo as mais relevantes, porque são as que eu vejo mais em prova. A primeira está aqui, o agente político. Agente político, nós vamos ter duas doutrinas para conceituá-lo. Uma doutrina mais ampliativa e uma doutrina mais restritiva, que é a que vigora hoje na maioria da doutrina. De modo que para que se configure agente político, eu preciso basicamente de 3 características. Eu preciso observar a investidura, essa investidura que precisa ser por uma eleição ou por uma nomeação de agentes eleitos. A segunda característica vai ser exatamente a transitoriedade no exercício da função pública. O agente político, além de ter uma investidura por uma eleição ou por nomeação de agente eleito, ele tem um caráter transitório no exercício de sua função. E como terceira característica, o cunho da natureza da decisão, que vai ser uma decisão política. E essa decisão política está atrelada à alocação de recursos orçamentários e à elaboração de políticas públicas. Esse é um conceito mais restritivo de agente político. E aí nós vamos ter os chefes do executivo, os parlamentares, os seus auxiliares, como ministros de Estado, secretários de Estado. São agentes políticos. Investidura por eleição ou nomeação de agentes eleitos. Transitoriedade no exercício da função e ainda as decisões de cunho político. Um ponto importantíssimo que a gente não pode deixar de discutir aqui dentro dos agentes políticos, venha cá, está atrelado ao nepotismo. Não vou aqui discutir com você em detalhes, não será neste momento, detalhes de nepotismo. O que eu quero discutir com você é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que questiona a seguinte situação. Aplica-se o nepotismo nas nomeações para agentes políticos? Quero dizer, um governador de estado nomeia a sua esposa, nomeia o seu irmão, a governadora, nomeia o seu esposo por um cargo de natureza política, de secretário de Estado. Haveria nepotismo? Há nepotismo na nomeação para cargos políticos? Venha cá. O Supremo Tribunal Federal vai ter o entendimento de que, como regra, não. Como regra, não há que se falar em nepotismo. Mas o Supremo, em caráter excepcional, vai dizer que sim, haverá o nepotismo. Quando que haverá o nepotismo que eu quero que você anote? Quando for um caso de inequívoca falta de razoabilidade. Em casos de inequívoca falta de razoabilidade, haverá nepotismo na nomeação de agentes políticos. Mas aí você deve estar dizendo, quais são esses casos, Bruno, de inequívoca falta de razoabilidade? Vem cá. São 2 os casos estabelecidos pelo Supremo.
quando houver uma ausência de qualificação técnica, ou ainda quando houver uma inidoneidade da nomeação. Quero dizer, pessoal, haverá nepotismo na nomeação para cargos políticos quando, por exemplo, eu nomeio a minha esposa para secretária da educação, mas ela não tem qualquer qualificação para o exercício desse cargo. Ou nomeio a minha esposa para secretária da educação para dar a ela foro por prerrogativa de função para fazer fugi-la de um processo que ela esteja respondendo no juízo de primeiro grau. Há uma inidoneidade da nomeação. Perfeito? Pois muito bem. Bom, a segunda classificação são os chamados servidores estatais. E aqui nós vamos encerrar a nossa classificação para entrar em outros pontos relevantes. Mas vamos lá. Servidores estatais, nós vamos ter basicamente uma subdivisão. Nós vamos ter os servidores estatutários, nós vamos ter os empregados públicos e nós vamos ter os servidores temporários. Perfeito? Bom, os estatutários, lembre, são aqueles que ocupam cargo, que pode ser efetivo ou em comissão. Lembre disso. Servidor estatutário é aquele que ocupa cargo, efetivo ou em comissão. O empregado público é aquele que ocupa um emprego público, que tem que fazer concurso, mas que, embora faça concurso, não tem estabilidade. E o temporário é aquele que é contratado nos casos de excepcional interesse público, por prazo determinado. Esses são os chamados servidores estatais. E esses a gente vai estudar, pensando nas nossas provas, a parte jurisprudencial da coisa. Perfeito? Que é exatamente o que eu começo com você aqui. Eu quero estudar com você agora o ponto que aqui está numerado como número 4, mas na verdade é nosso ponto número 3, em que nós vamos estudar os chamados artigos constitucionais obrigatórios. E esse é o centro do nosso encontro. Nós vamos estudar alguns dispositivos do artigo 37 da Constituição. Começando com o artigo 37, inciso 1, o acesso a cargos públicos. Se você pegar, abra a Constituição no artigo 37, pegue o inciso 1, você vai ver que está escrito assim, olha, os cargos, empregos e funções são acessíveis a brasileiros e a estrangeiros na forma da lei. Cargos, empregos e funções acessíveis a brasileiros e a estrangeiros na forma da lei. Perfeito. Qual que é o ponto relevante? A OBS que nós temos aqui. A questão da tatuagem. E isso para concursos policiais é muito importante. Veja, pessoal, o Supremo Tribunal Federal entende que a tatuagem não é fator de eliminação de candidato em concurso público. Isso porque, vai dizer o Supremo, a tatuagem é uma forma de manifestação do pensamento. E não é possível haver a limitação dessa manifestação do pensamento. E mais do que isso, o Supremo vai dizer, tatuagem numa sociedade complexa e heterogênea como a brasileira é questão de pertencimento, é símbolo de pertencimento. Razão pela qual nós estamos colocando pessoas em grupos, ao invés de separarmos, nós estamos agregando as pessoas. Mas perceba que a tatuagem não eliminará no concurso como regra. Porque, venha cá, em caráter de exceção, o Supremo Tribunal Federal entende que tatuagens racistas, extremistas,
preconceituosas, ou seja, tatuagens que violem valores protegidos pela Constituição, naturalmente vão ensejar a eliminação do candidato em concursos públicos. Pois muito bem. Bom, chegamos ao dispositivo mais relevante. Chegamos ao artigo 37, inciso 2, sem sombra de dúvida. Ele vai dizer, veja no texto constitucional, que a investidura para cargos e empregos depende de aprovação prévia em concurso de prova ou de prova e título, ressalvados os cargos em comissão, que são declarados em lei de livre nomeação, de livre exoneração. Perceba, pessoal, a investidura precisa de concurso, que é de prova ou prova e título. Reforço com você, cuidado na leitura da questão da sua prova. Não há concurso apenas de título. Não há. Agora, veja, o que eu quero aprofundar com você são os entendimentos jurisprudenciais. E já trago para você duas súmulas do Supremo. A súmula vinculante 43 e a 44. A 43 volta e meia cai nas nossas provas. Veja, vai dizer a súmula vinculante 43 que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem aprovação em concurso destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, a inconstitucionalidade de forma de provimento que alça o servidor a uma carreira para a qual ele não fez concurso. Aconteceu muito antes da Constituição de 88, sujeitos, por exemplo, que faziam concursos para o cargo de detetive, à época detetive, e que foram alçados para o cargo de delegado. Isso é uma inconstitucionalidade natural. Viola as questões de concurso público. Nesse cenário, o Supremo, por exemplo, já fixou o entendimento pela inconstitucionalidade da reestruturação de quadro funcional, aglutinando em uma única carreira diversos cargos, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais, exatamente nessa ideia da súmula vinculante 43. Eu tenho várias carreiras, aglutino-as em uma, com atribuições e funções diferentes. Ora, é provimento em cargo para o qual o sujeito não fez concurso. Outra súmula é a vinculante 44, que vai dizer que só por lei se pode se sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Isso é muito importante. O que eu quero que você observe é que a mera previsão no edital não legitima a exigência do concurso público. Obrigatoriamente precisa estar previsto em lei. É claro, tem que estar previsto na lei e ser replicado no edital. O que não pode é a mera previsão do edital. Naturalmente, ainda, a jurisprudência do STJ vai dizer que para que o exame do psicotécnico seja legítimo, além de previsão em lei, previsto no edital, naturalmente, tem que ser por meio de critérios objetivos e possibilite recursos administrativos. Bom, vamos lá. Mais súmula que eu quero trazer para você. Súmula 683, 684, ambas do STF, e a 262 do STJ. 266, perdão, do STJ. Súmula 683, limite de idade para inscrição em concurso. Só se legitima, olha aqui, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo. Então venha cá e perceba que eu posso exigir idade mínima
e que eu posso exigir idade máxima num concurso. A idade mínima precisa ser comprovada na data da posse e a idade máxima no momento da inscrição do concurso. Vem a súmula 684, chove no molhado, e diz que é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Óbvio que é inconstitucional. Ainda veja, súmula 266 vai dizer que o diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido no momento da posse e não na inscrição para o concurso. Lembre, mas talvez não tão interessante para nós, que concursos de magistratura e MP, na data da inscrição definitiva. Um julgado que eu trago aqui para você, sempre aparecendo nas redes sociais pelas incompetências das bancas examinadoras, é o RE 662405, que vai dizer que o Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidato em concurso organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames são cancelados por indícios de fraude. O Estado responde subsidiariamente, de maneira objetiva, mas uma responsabilidade subsidiária. A organizadora do concurso é que responde de maneira direta e também objetiva, porque ela é uma prestadora de serviço público na leitura do Supremo Tribunal Federal. Para fecharmos, pessoal, trago para você o artigo 37, inciso 5 da Constituição, que vai falar da função de confiança e do cargo em comissão. Cuidado, a função de confiança é exclusiva para titulares de cargo efetivo, perfeito? Só titulares de cargo efetivo exercem a função de confiança. Já venha cá, os chamados cargos em comissão podem ser de duas formas. Podem ser do recrutamento amplo e podem ser do recrutamento estrito. O do recrutamento amplo é aquele que não tem qualquer vínculo anterior com a administração, e o titular e o recrutamento estrito é o sujeito que já tem cargo efetivo e vai agora exercer um cargo em comissão. Perceba, tanto as funções de confiança, vou até mudar a cor do meu pincel, tanto as funções de confiança quanto os cargos em comissão destinam-se apenas às funções de chefia, direção e assessoramento. Funções de chefia, direção e assessoramento. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou uma tese sobre o provimento dos cargos em comissão. Olha o que disse o Supremo. Vou voltar o meu pincel para a cor aqui. Vai dizer que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício das funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Que a criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre nomeante e nomeado. E que o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam a suprir e com o número de ocupantes de cargo efetivo no ente que os criar. Claro, porque senão haverá subversão da ordem constitucional, que é o provimento de cargo efetivo por meio de concurso. Por isso que tem que ter essa proporcionalidade. E, naturalmente, por fim,
as atribuições devem estar descritas de forma clara e objetiva na lei que os instituir. Perfeito? Pois muito bem, pessoal. Com isso, eu encerro aqui este nosso encontro. E quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Deixem o like aí no nosso vídeo, comente acerca do nosso vídeo. É sempre importante ter o seu feedback. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.